Levítico capítulo 10, versículos 1 e 2 somente. Nos diz assim a palavra de Deus: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão, e os consumiu e morreram perante o Senhor. Só até aqui, meus irmãos. Eu quero falar aqui nesta noite, com a ajuda de Deus, sobre fogo estranho, uma passagem bastante conhecida. E a introdução eu quero dizer para os irmãos que o Deus que nós servimos, Ele tem um atributo, uma qualidade, uma característica, que é a santidade de Deus. Deus é santo, significa que Ele está em uma posição elevada, alta, que ninguém pode alcançar, atingir. O que significa ser santo é que Deus é diferente e separado de tudo e de toda criatura. Deus está nos céus dos céus, e aqui na terra nós podemos ver a glória de Deus na criação. Os serafins, os anjos que estão ao redor de Deus, são criaturas lindas, perfeitas, sem pecado, mas diante de Deus elas são como nada, como uma barata diante de Deus. Tamanha santidade de Deus. E esse Deus a qual a igreja serve, o Deus verdadeiro e bíblico, esse Deus não pode ser cultuado, adorado de qualquer maneira. Esse Deus, na sua palavra, Ele colocou leis, prescrições, preceitos, estatutos sobre todas as coisas. E aqui na Bíblia, meus irmãos, nós vemos forma de cultuar a Deus. Eu quero perguntar a você nessa noite, como pergunta retórica, como tem sido o seu culto a Deus? O que é culto? Culto é adoração, é veneração a Deus, é cultuar, celebrar a Deus. E isso nós não fazemos só com os nossos lábios, com a nossa boca, mas nós fazemos isso com a nossa conduta, com o nosso linguajar, com as nossas atitudes, com a nossa vida santa diante dele. Isso é culto. O culto de domingo hoje não começou às 7h30. O culto começou quando acordamos. Nós cultuamos a Deus no trato com as pessoas, a forma que levantamos e tratamos a Deus também. Isso é culto. Poucos pensam que culto se limita a esse espaço, a esse templo, mas isso não é verdade, meus irmãos. Nós vemos que Deus, antes de chamar os sacerdotes, Arão, com seus 4 filhos, havia uma prescrição antes, como seria o holocausto, a oferta, como é que eles deveriam queimar o incenso. E Deus usou Moisés para alertar eles. Então Arão chama os seus 4 filhos junto de Moisés, e Moisés ensina. Teve um momento de preparação para eles mostrar como seria o culto a Deus, para entrar no Santo dos Santos. E culto, meus irmãos, como eu disse, não é só no domingo, é as nossas atitudes. Por isso que o tema desta mensagem é fogo estranho. Qual é o culto que você tem dado, oferecido, ofertado a Deus? É um culto racional? É um culto santo?
é um culto digno de adorar a Deus? A sua oferta como oferenda diante de Deus, na sua visão ou na sua opinião, ela tem subido ao trono de Deus? Ou será que muitas das vezes nós temos dúvidas se Deus está recebendo de fato a nossa adoração? É isso que está em voga. Como servimos a Deus? Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que falam que estão servindo a Deus, mas estão vivendo a vida de qualquer maneira, e Deus não aceita um sacrifício coxo. Nós vemos ali no início, em Gênesis capítulo 4, do versículo 1 ao 10, quando Caim e Abel oferecem uma oferta para Deus. Um ofereceu a primícia, o outro o resto, mas a Bíblia diz que o que Deus desagradou não foi somente da oferta de Caim. A Bíblia diz que Caim já era mau e consequentemente a sua oferta também era má. Não era a oferta em si, mas o coração de Caim, ele já era mau. Então eu entendo que um coração mau, rancoroso, maldoso, magoado, que está cultuando a Deus, Deus não recebe esta oferta. E é esse caso que nós vamos ver aqui, o caso dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, e eles morrem perante o Senhor, eles morrem na hora do sacrifício, do holocausto. E por que Nadab e Abiú morrem perante o Senhor? Como eu disse, o Deus que servimos é um Deus santo, um Deus que deve ser levado a sério. Tudo que eu faço deve ter Deus em mente. Será que isso que eu falo, será que isso que eu visto, será que onde eu vou glorifica a Deus? Porque Deus deve ser temido e levado a sério. A mesma Bíblia que diz que Deus é amor gracioso, diz que Deus é fogo consumidor. Ela diz que Deus se ira todos os dias com a maldade, com o pecado. Deus se ira. E isso parece que foi banido de alguns púlpitos. Tem medo, as pessoas têm medo de falar da ira de Deus, porque não atrai membros para os dízimos, para as ofertas. As pessoas então estão preocupadas somente em satisfazer os seus desejos, prosperidade, paz e bênção. Mas nós, quando estamos diante desse Deus, meus irmãos, nós precisamos levar Ele a sério, com reverência, com temor e tremor diante dele, porque ele se faz presente no meio do seu povo. Então, entrando no texto, a Bíblia diz em Êxodo 28, versículo 1: fazei também vir para junto de ti Arão. Moisés está falando, teu irmão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para o ofício como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Ou seja, Deus escolhe aquela família ali para o sacerdócio. Arão como cabeça, como sacerdote primeiro, e os seus filhos para auxiliar. São esses quatro. Então, meus irmãos, a Bíblia narra que eles foram consagrados e instruídos sobre o trabalho que deveria ser feito na casa de Deus, que Deus deu a eles por intermédio de Moisés. E isso demonstra um tempo de preparação e instrução antes que eles começassem o seu serviço efetivo, o seu trabalho como sacerdote realizado ali no tabernáculo. Então, esses homens, quando vai oferecer ali a sua oferta, o seu culto a Deus, eram homens que conheciam a lei de Deus, conhecia a palavra de Deus. Não era pessoa inocente, pessoas que não conheciam a palavra de Deus. Então eles foram preparados. E quando nós lemos também Êxodo capítulo 30, versículo 30, Deus diz para Moisés: Moisés, também ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdócio,
chamados para ser sacerdote. E além de todas as orientações que encontramos na lei de Deus sobre como os sacerdotes deveriam se portar diante de Deus, temos também, meus irmãos, em especial uma lei que determinava o tipo do sacerdote, o tipo da oferta, o tipo que eles deveriam oferecer o holocausto diante de Deus. E o que é o holocausto? O holocausto é onde as pessoas pegavam os animais, bodes, touros, e oferecia, queimava a sua gordura e subia com aroma suave diante de Deus. Então há uma regra para o culto. E continuando aqui para que os irmãos entendam, e ele fala também, tem também especial uma lei que determina o tipo de incenso que deveria ser usado no tabernáculo. Deus colocou tudo em ordem. Para tal pecado oferece um cordeiro, para tal pecado oferece um par de rolas de passarinho, para tal pecado bodes, animais, e para o povo em conjunto tal animal. Então era uma receita de Deus dada para aquele povo, uma receita especial que só podia ser usada ali, no Santo dos Santos, no tabernáculo. Porém o incenso, meus irmãos, é uma prática de adoração a Deus que consiste em queimar óleos aromáticos essenciais diante de Deus. Então, porém, o incenso que fareis, segundo a composição desse, não fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Esse Deus que é santo, ele vai estabelecer as regras do sacrifício, ele vai estabelecer as regras de como se achegar, que não é para o povo, é para mim, que sou santo. Então, nós vemos aqui que Deus exige uma adoração verdadeira, sincera, reta e perfeita diante daquele povo. Então nós vemos também, meus irmãos, que o que? Temos também uma indicação clara na Escritura, na Bíblia, uma indicação clara de que o fogo usado para acender esse incenso deveria vir do próprio altar do incenso que ficava dentro do lugar santo. Lá no tabernáculo havia 3 lugares: o pátio que separava ali, depois havia o segundo lugar que era o lugar santo, e depois o lugar mais profundo e mais o lugar onde a presença de Deus descia, a Shekinah de Deus, que era o santo dos santos. O sacerdote entrava às vezes ali uma vez ao ano para oferecer o pecado do povo. Não é como hoje. Hoje eu e você podemos entrar diante de Deus através da oração. Quando nós oramos, nós entramos no Santo dos Santos. Mas no Antigo Testamento, um homem, Arão, os seus filhos preparavam, havia uma preparação antes dele entrar no Santo dos Santos, de forma que se Arão entrasse na presença de Deus de qualquer maneira, em pecado não confessado diante de Deus, de qualquer maneira, eles amarravam uma corda no sacerdote, e se Arão entrasse e demorasse sair, ele sabia, Arão morreu, a presença de Deus matou Arão. E isso era usado, muitas das vezes, muitos sacerdotes ousavam entrar na presença de Deus de qualquer maneira, então morria, quando a Shekinah, a manifestação da glória de Deus, vinha sobre o altar, sobre ali o incenso, e eles puxavam com a corda. Então, meus irmãos, nós temos essa indicação e essa descrição. Eu estou passando aqui para nós entrar no tema do fogo estranho. E quando nós lemos Levítico, capítulo 16, versículo 12 e 13, diz assim Moisés: tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo. É assim que deveria ser, é a ordem, tem que ser assim, diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático, bem moído, e entrará para dentro do véu, porá o incenso sobre o fogo, perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Então, Arão, você tem que fazer dessa maneira, para que a minha ira não venha contra você, para que você
não morra. E Arão então vai passar aqueles mandamentos para os seus filhos, para os seus 4 filhos, a qual auxiliava no seu sacerdócio. Então há mandamento para cultuar, não é como eu quero, não é da forma que muitos pensam. Eu cultuo a Deus do meu jeito, eu sou assim, se eu sou intemperante, isso é o meu jeito, o que importa é eu adorar a Deus. E dessa maneira, meus irmãos, eu quero dizer, se você não cultuar a Deus conforme a palavra, se você não submeter aos mandamentos de Deus, conforme está registrado lá no Novo Testamento, que temos que chegar diante de Deus com reverência, com o coração contrito e quebrantado, Deus não aceitará o nosso louvor, Deus não aceitará o nosso culto, e o nosso culto deve ser reverenciado diante dele, porque o que emana da graça dele é a santidade dele. Ele é tão santo porque nem os serafins que estão diante dele contemplam a sua presença, eles cobrem os seus rostos com as suas asas, eles não ousam olhar para Deus. Tamanha a santidade de Deus, tamanha a seriedade de Deus, porque senão eles caem mortos de tanta santidade de Deus. Regras para o culto, ordem, mandamentos, leis e preceitos. E nós estamos vivendo no século 21, onde a maioria dos crentes nominais querem servir a Deus de qualquer maneira, querem servir a Deus em pecado, pensando que Deus está aceitando o seu sacrifício, pensando que Deus está se importando com os seus pecados, que Deus fez vista grossa e que Deus não vê, que Deus não está nem aí, que o amor dele é tão incondicional que eu posso pecar de qualquer maneira. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Uma vez que o meu coração está contrito a Deus, eu me arrependo dos meus pecados. O século 21 está difícil de viver. Quantas pessoas blasfemando o nome de Deus, quantas pessoas que não reverenciam a casa de Deus, quantas pessoas chegam no culto de qualquer maneira, quantas pessoas vêm de qualquer forma, quantas pessoas vêm com qualquer roupa, quantas pessoas andam na rua que não levam a sério o nome de Deus, a presença do nome de Deus, o título que carrega do nome de Deus. Deus está vendo e Ele há de chamar para requerer conta. Culto a Deus, reverência diante de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 2: quando entrares na casa do Senhor teu Deus, guarda o teu pé. Opa, não posso entrar de qualquer maneira. Opa, a presença que está ali é santa, a presença que está ali é pura, a presença que está ali é perfeita, é o Deus vivo, é o Deus que é fogo consumidor. Então, meus irmãos, feitas essas observações a respeito de Nadab e Abiú, agora nós vamos conseguir compreender melhor sobre o que é o fogo estranho, que estava realizando um serviço de culto a Deus, que ele diz que eles morreram. Nadab e Abiú, como nós lemos aqui no versículo 1, eles eram filhos de Arão e tomaram cada um o seu incenso. Eles não pegaram o incenso de Deus, eles pegou o que eles levou. E aqui nós já aprendemos, eles queriam servir a Deus do jeito deles. Ou seja, se você tem a sua forma de cultuar, eu também tenho a minha. Ou seja, é relativo. Cultuar a Deus, adorar a Deus é relativo. Você cultua, adora do seu jeito, eu do meu, e ambos estão certos. E se tornou dessa maneira. Então, quando ele fala, Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e trouxe um fogo estranho perante o Senhor. O incensário é o recipiente no qual o incenso era queimado, para ser colocado ali diante do fogo. E nós vemos que aqui no versículo 1, Moisés vai dizer: cada um tomou o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Por que este fogo era estranho?
não era um fogo comum a qual os sacerdotes já oferecia, não era um fogo comum a qual eles viam o seu pai fazendo, Arão, não era um fogo comum a qual Arão instruiu eles a adorar, a acender, a colocar ali diante de Deus. E nós vemos esse fogo estranho, e talvez venha na nossa cabeça o que é esse fogo estranho. Muitos teólogos e estudiosos vão falar que Arão, que os seus filhos Nadab e Abiú, quando vão entrar na presença de Deus, eles entram bêbados para queimar incenso diante do Deus Santo. Então Deus, por ser um Deus que se ira, que não suporta o pecado, Deus então mata eles, causando assim também uma advertência a todos os que estavam ali perante o povo de Israel. E eu quero contextualizar o que é o fogo estranho nos nossos dias. É o que estamos vendo muitas pessoas cometendo, sem generalizar. É o culto da hipocrisia, é o culto da irreverência, é o culto daquelas pessoas que não estão nem aí com Deus, é o culto, meus irmãos, de desprezo, é o culto da falsa oferta diante de Deus, é o culto da consideração, da falta de consideração ao Senhor, é o culto a qual o Deus que é temível não é reverenciado, o Deus que é santo e digno não é adorado. Esse tem sido o fogo estranho da igreja moderna, um Deus que para eles não infunde terror e nem medo, um Deus que parece um Papai Noel, um Deus que parece que só dá bênção, só dá carro e dá casa. Então eles não reverenciam esse Deus e chega diante desse Deus de qualquer maneira. Fogo estranho. Qual é o fogo que você tem oferecido a Deus? Como está o teu altar? Como está a sua vida diante de Deus, diante da santidade de Deus? Culto, desprezo. O sacerdote Malaquias havia desprezado Deus, e chegou certo momento que Malaquias fala assim: olha, é mais antes vocês fechar a porta da igreja do que entrar na igreja de qualquer maneira. Feche as portas, porque assim vocês vão pecar menos. Isso é o que estava acontecendo, meus irmãos, naqueles contextos de Israel. E quando nós vimos a consequência imediata desse fogo estranho, foi que saiu fogo vindo de Deus e os matou imediatamente. Deus mata aqueles dois homens, e esse fogo que os matou foi o próprio fogo do holocausto, foi o próprio fogo divino de Deus que os matou, do próprio Deus, o mesmo fogo a qual era para o holocausto queimar. Culto estranho. Quantas pessoas que eu conheço em igrejas, enrolando a língua, falando línguas estranhas, e que no outro dia a gente vê em pecado, em torpeza, em fornicação, prostituição, mentira, injustiça. Fogo estranho. E isso é inadmissível diante de Deus. Fogo estranho. E talvez a nossa pergunta aqui nessa noite: e por que essas pessoas não morrem como morreu? Por que elas não caem mortas como antes? Meus irmãos, tem muitas maneiras de acontecer, tem muitas pessoas morrendo espiritualmente, tem muitas pessoas fracas, tem muitas pessoas adormecendo em apatia devido ao fogo estranho, devido não valorizar ao Senhor Todo-Poderoso, o Deus que deve ser temido. Então, meus irmãos, continuando, Nadab e Abiú, os seus incensários e fogo estranho, ou seja, foi uma forma de contaminação do culto desejado por Deus. Deus não ordenara aquilo, que eles entrassem bêbados de qualquer maneira. Havia prescrições. E outra, eles conheciam a lei, eles conheciam a Torá, eles conheciam devido Moisés e o seu pai. E isso, eles então foi uma ofensa, foi ali algo contrário à santidade, algo que estava ofendendo o Deus verdadeiro. Então Deus, para causar espanto e advertência naquele povo, mata aqueles homens.
E o texto nos narra que Nadab e Abiú tomaram seus incensários, e isso podia indicar que eles não usaram os incensários consagrados para o uso no tabernáculo. Ou seja, os incensários do tabernáculo eram consagrados diante de Deus. Isso eu aprendo que o quê? Este microfone que eu estou na mão, os instrumentos, bateria, tudo é consagrado ao Senhor. Eu não posso colocar a minha mão neles de qualquer maneira. Eu não posso colocar a mão nos instrumentos, nesse instrumento de qualquer jeito, porque foram consagrados ao Senhor Todo-Poderoso. E isso, meus irmãos, devem ser levados a sério. Porque Deus não mata, Ele é gracioso, Ele é amoroso. Meus irmãos, temam a santidade de Deus. Deus é justo, Deus é puro, e Deus não aceita esse tipo de coisa. Se arrependa enquanto não seja tarde demais. O texto narra que eles tomaram os seus próprios incensos, e não os incensários do templo, a qual era consagrada ao Senhor. Havia bacia, havia pá, havia pia para lavar as mãos, e estes homens não fizeram nada disso. Não pegou a pá, não lavaram as suas mãos para tirar a pureza, o simbolismo. Não, foram direto no Santo dos Santos. Então a Shekinah da glória de Deus, o fogo de Deus, matam aqueles homens. Deus matou? Deus mata. Então nós precisamos tomar muito cuidado. E eles não usaram o incensário consagrado para o uso do tabernáculo. Cuidado, meus irmãos, não pegue aqui nas coisas de qualquer maneira. Conserte primeiro, lave a mente, purifique a mente, antes de tocar, antes de cantar, antes de pregar, antes de vir à igreja, antes de pegar na Bíblia, antes de ler a Bíblia. Cuide da sua vida espiritual com Deus, isso é muito sério. O Deus que servimos é sério. Não é, meus irmãos, qualquer um deusinho aí de barro e de madeira que não vê, não é esse não. O Deus que servimos é um Deus poderoso, que tem os seus atributos transcendentes e imanentes, que infunde terror, espanto. Esse é o Deus da igreja, é o Deus de Israel, o Deus de Abraão e de Jacó. Então o fogo estranho mencionado pode nos indicar que eles podem não ter usado o incenso determinado da lei de Moisés, e além disso terem usado um fogo que não havia tirado do altar, conforme nós já explicamos. Isso mostra erros graves deles com relação às prescrições ordenadas por Deus. Pecado grave, é gravíssimo, ofende a Deus. Uma mentirinha é grave contra Deus, meus irmãos. Uma desculpa esfarrapada, isso é grave diante de Deus. Por quê? Porque Deus é santo, e a sua santidade requer também perfeição da nossa parte, uma vez que nós não alcançamos o seu padrão moral. A moral de Deus, ela é perfeita e santa. Uma mentira desagrada a Deus, uma mentira é um horror diante de Deus. É isso que acontece, isso é grave. Isso que às vezes fazemos, falamos, o que olhamos pode ser grave diante de Deus. É grave, é infração diante de Deus, diante do Senhor das Escrituras. E nós há de dar conta diante daqueles a quem temos que prestar contas. Deus Todo-Poderoso, foi cantado, o poderoso Deus, Ele é poderoso em tudo. Ele é poderoso também, meus irmãos, para matar e para salvar. Ele é poderoso em todos os aspectos, não é só no que nós queremos não. Então nós não podemos servir a Ele do nosso jeitinho não, é do jeito que Ele requer. Nós temos que estar harmonizados, coerentes, em acordo com a sua palavra, que é santa, perfeita e infalível. Esse é o Deus. Fogo estranho.
Isso mostra erros graves. E só aconteceu isso diante de Deus? Não. A Bíblia diz, lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículos 6 e 7, que Davi estava indo com os seus exércitos, com a Arca da Aliança, e o carro que levava a Arca da Aliança, os bois que puxavam, e durante ali a caminhada, os bois tropeçam, e havia ali no meio um homem chamado Uzá. Uzá quando viu que a Arca da Aliança, que é a representação da presença de Deus, quando ele viu que aquela arca ia cair, ele colocou a mão na arca para ela não cair. O que acontece com Uzá? Bum! Cai morto perante o Senhor. Mas por que Deus matou Uzá? A presença de Deus matou Uzá. Uzá não era um homem preparado para tocar na santidade, na Arca da Aliança. Tinha os levitas que poderiam fazer esse ofício. Uzá não estava preparado. Ele foi lá cheio de boa vontade, tocou na arca, mas caiu morto. Eu aprendo que boa vontade não significa nada. Tem tantas pessoas de boa vontade, querem evangelizar, querem fazer isso, querem fazer aquilo, boa vontade, mas não é só isso. Antes de irmos, temos que consagrar a nossa vida perante Deus, temos que estar quebrantados diante de Deus. Antes de eu pregar, eu tenho que estar com a minha vida em dias com Deus. E eu não estou falando aqui de perfeição. Você está pregando, você não é perfeito também. Não sou. Eu estou falando de contrição, de arrependimento. Eu estou falando de errar, mas reconhecer os meus erros. Eu estou falando de perdão, perdoar e ser perdoado. Eu estou falando de buscar a vontade de Deus. Isso que faz a diferença. Então Uzá morre. E quando nós vemos também, muitas pessoas falam: esse é o Deus do Antigo Testamento, do Novo não faz isso mais. Quando nós caminhamos para Atos capítulo 5, que é no Novo Testamento, um livro histórico que narra ali a vida dos apóstolos, os atos heróicos dos apóstolos mediante o Espírito Santo. Ananias e Safira vai diante de Deus, mente para Deus, mentiu para o Espírito Santo, eles caem mortos diante de Deus também. E por que Nadab e Abiú agiram tão erradamente se conhecia a severidade de Deus? Porque, meus irmãos, tem muita gente que age errado, mas que conhece a verdade, que conhece as Escrituras, que sabe o que é pecado. Por quê? Por que Nadab e Abiú foi fazer aquilo com o nosso Deus Todo-Poderoso? A narrativa, meus irmãos, mostra esse fato muito interessante. Logo após a morte deles, de Nadab e Abiú, Deus fala a Arão sobre mais uma regra para o sacerdote. Arão, agora é lei perpétua, não pode entrar no Santo dos Santos quando bebe bebida forte. Então, não pode fazer isso. Ou seja, Nadab e Abiú sabia que era pecado, mas mesmo assim eles cometeram seus erros. Quantas pessoas sabem que é errado, sabem que é pecado, mas comete os erros, causando tristeza em Deus, sendo objeto de ira de Deus, porque conhecemos a Deus, a sua severidade, mas erramos, falhamos, pecamos, sabendo que é pecado, e o Espírito Santo que habita em nós, nos tocando, nos mostrando, nos dirigindo, mas às vezes endurecemos, meus irmãos, e chateamos o nosso Deus Todo-Poderoso, a qual deu o seu Filho por nós, e isso nós esquecemos, nós não levamos em conta, nós não lembramos ali das gotas de sangue derramada na cruz, para tentar, meus irmãos, para tentar de uma vez, para nós restringir o pecado que cometemos, não lembramos disso. E quando nós vemos Levítico 10, versículo 8 e 9, coloque os seus olhos, por favor. Já estou caminhando para a conclusão, meus irmãos. Diz assim:
falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos, ou seja, os outros, só os dois, porque 2 já tinham morrido, e Eleazar e Tamar. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isto entre as vossas gerações. Então por que foi bebida? Eles entraram embriagados, porque isso indica, os teólogos falam que parte do pressuposto que é por causa desses versículos. Isso pode indicar que Nadab e Abiú poderiam ter cometido todos os erros, até esse de embriaguez, de não reverenciar, de não lavar as mãos no propiciatório, não fazer nada. Então tudo indica que foi isso, que todos aqueles erros na forma de culto a Deus, porque estavam embriagados. Mas talvez tenha alguém aqui nessa noite: mas quando eu venho na igreja, eu não me embriago, eu não faço isso, eu não mato, eu não roubo, eu estou bem com Deus. Mas trazendo para os nossos dias, meus irmãos, talvez pode ser no sentido da mentira. Você tem enfiado em muitas mentiras, em muitas maldades, em muito pecado, em muita prostituição, em muita amargura, ódio, tem bloqueio com alguém, mas oferece um culto de louvor a Deus. Mas a Bíblia diz, Mateus diz, que quando nós formos levar uma oferta no altar de Deus, está falando do culto. Quando nós formos levar diante de Deus, se nós lembrar que temos algo contra alguém, contra um irmão ou contra outra pessoa, nós não devemos oferecer tal oferta, nós devemos voltar e reconciliar com esse alguém primeiro, para que depois então eu ofereça a minha oferta. Seriedade diante de Deus. Nadab e Abiú pode ter cometido todos esses erros na forma de culto. Mas eu estou em pecado, Deus me matou até hoje. Talvez você está morrendo aos poucos, espiritualmente, fisicamente, doenças, enfermidades. Deus deve ser levado a sério. Essa possibilidade é muito provável e explica a atitude quase infantil deles diante de coisas sagradas de Deus. Fogo estranho. Qual é o fogo? Qual é o incenso? Qual é a oferta que você tem dado a Deus? O que está saindo dos seus lábios? Verdades. O que você está vendo na televisão, no celular? Coisas que agradam a Deus. O que você tem digitado no seu celular? Deus está vendo. Deus é onisciente e é também onipresente. Por que Deus foi tão severo com Nadab e Abiú? Se Ele é amor, por que Ele fez isso? A severidade de Deus pode ser compreendida pelo fato deles já terem sido orientados quanto à forma de cultuar ao Senhor no tabernáculo. Eles não eram indesculpáveis, inocentes diante de Deus. Eles sabiam que Deus não aceitava, eles sabiam da ira de Deus, eles conheciam a ira de Deus. Foi isso, por isso que Deus usou da sua severidade diante deles, por terem sido negligentes quanto ao uso da bebida alcoólica e dessa forma desonrarem as leis de Deus. Foi desonroso, foi honroso, foi afrontoso, foi horrível, foi horrendo diante de Deus. E foi por isso que Deus então, por ser justo, usa da sua justiça. Certamente eles também foram tomados como exemplo de que as coisas de Deus não devem ser feitas de qualquer forma. As exigências de Deus devem ser cumpridas pelo seu povo, pelo que conhece, pelo que sabe, pelo que tem entendimento, precisa. E além desses fatos, meus irmãos, temos também a questão que os líderes de igrejas, líderes, pastores, presbíteros, diáconos, líderes,
são mais cobrados devido ao seu conhecimento sobre Deus e a missão que Deus deu a eles. Isso é algo claro na Bíblia. E para finalizar, Romanos 12, versículo 1: rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. Olha só, de que forma eu devo cultuar agora? Não é mais de bodes, animais, não precisa agora fazer toda aquela cerimônia do culto, não precisa. O irmão Eric já falou, não precisa. O que eu devo fazer? Paulo está aqui falando: eu rogo a vocês, eu exorto, eu peço a vocês que faz isso, pelas misericórdias de Deus, que apresente os seus corpos, santidade, separação do pecado, santo diante de Deus. Apresente os seus corpos como sacrifício vivo e aceitável a Deus, que é o seu culto racional. Como eu devo cultuar a Deus? Com inteligência, com lógica, conhecimento. Eu estou diante da pessoa mais importante que eu conheço da minha vida. Não é seu pai, não é sua mãe, não é a sua esposa, não é a sua namorada, não. Deus, que é 3 vezes santo, que é o vosso culto racional. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Ó Deus, quão santo e puro o Senhor é. A tua palavra diz isso, não sou eu. Meu Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia da tua igreja. Ó Pai, nos ajuda a te louvar com lábios puros, nos ajuda, Senhor, a ser fiéis em tudo, nos ajuda a andar em santidade diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, bondoso, mas é um Deus também justo. E diante da tua justiça, ó Deus, nós pedimos, tem misericórdia, e nós pedimos ao teu Espírito Santo que se faz presente aqui nesta noite, convence nós que não sabemos, meu Deus, fazer as coisas como convém, por mais que a tua palavra prescreve a maneira da qual nós devemos viver, e nós falhamos. Nos ajuda a arrepender e mudar de vida. Ajuda alguém que está numa situação aqui dessa hoje, Senhor, que após, que agora o Senhor leva arrependimento, leva contrição, leva tristeza, mas uma tristeza, Senhor, que provém do teu Espírito Santo, de tratar o Senhor de qualquer maneira, de ler a Bíblia de qualquer maneira, de pegar a Bíblia de qualquer maneira. Não, Senhor, o Senhor é santo. A Bíblia é Bíblia sagrada, é Bíblia santa, palavra santa, Bíblia santa, ó Deus. Ó Pai, obrigado por nos alertar aqui nesta noite. Isso é prova do teu amor, porque a tua palavra diz que o Senhor exorta aqueles que o Senhor ama. Então, se tem exortação, é porque o amor do Senhor paira sobre nós aqui nesta noite. Ó Pai, nós te louvamos e te bendizemos e engrandecemos o teu santo nome nesta noite. Em nome de Jesus, amém.